problemas por ser um município que não tinha o seu esgoto tratado. Agora, diante dessas notícias, a gente tem realmente que celebrar. Celebrar porque são passos que foram dados ao longo dos anos, muita persistência, no sentido da gente deixar de poluir tanto o Ribeirão Marmeleiro, quando houver o tratamento, quanto o Varjão, que passa aí, e que é um córrego que a gente costuma reclamar mais, porque a gente consegue enxergar mais, né? Ele está ali próximo, enxergar e sentir, né? Porque o mau cheiro a gente sente sempre, e daí isso lembra a gente que o esgoto não é tratado. Mas, paralelo a isso, a gente fica bastante triste. Hoje eu fui verificar um ponto onde o presídio de Mairim, que está descarregando o seu esgoto, no mesmo Ribeirão Varjão, e agora a gente não sabe em que condições esse lançamento está sendo feito. Nós que chegamos, eu cheguei a apresentar uma lei que foi aprovada nessa casa de impedir que fosse construído o presídio. Nós que impedimos, chegamos a impedir que o presídio fosse construído em Dona Catarina. Daí o governo do Estado insistiu e levou o presídio para o bairro do Cristal. Fizemos toda uma luta no bairro do Cristal para que aquele presídio não fosse construído naquela área, uma área eminentemente agrícola, né? Com plantações e com pessoas que dependem daquela água. Não logramos êxito, como foi em Dona Catarina, e o presídio foi construído lá. A gente alertava sempre nas reuniões de comitê de bacias, e isso está aí tudo em ata, nas inúmeras reuniões que foram feitas. Quando o presidente do comitê de bacias era o prefeito de Sorocaba, Vitor Lippe, nós dizíamos, não há água suficiente naquela região do Cristal. Falávamos do córrego Mato Dentro, que passa bem próximo do presídio, e do Varjão, que passa um pouquinho mais distante. Falávamos de ambos. O Mato Dentro, ele serve sítios, chácaras, animais tomam aquela água e tudo mais. Não podemos lançar nada lá. Fomos insistentes, os técnicos também da CETESB e do DAEE, de que fosse feito um tratamento muito bem feito do esgoto do presídio, já que o presídio foi construído lá. A gente já chegou até a mencionar, vamos fazer esse presídio mais próximo da Castelo Branco, mais próximo da Raposo. Se a área foi desapropriada, o custo de desapropriação seria um pouco maior, um pouco menor, só isso. Mas nós não conseguimos também que fosse feito isso, e a insistência foi para que seja feito naquele local. Todo mundo que conhece Capela do Alto, Iperó e Aras, sabe que os presídios são feitos bem próximos das rodovias, né? E lá não, ficou lá no meio do bairro Cristal, no meio da zona norte de Mairim. E agora nós tivemos um evento muito triste, que foi o fato de que, coincidentemente, a crise hídrica, depois de 80 anos de registros de quantidade de chuva que cai mensalmente no país, nós tivemos aqui na região sudeste uma crise hídrica sem precedentes, e que não dá. Os técnicos não sabem dizer se ela vai continuar ou se ela vai ser ao longo de muitos anos. Então, esse evento da retirada de uma quantidade maior de água subterrânea para atender o presídio, e esse evento da crise, eles fazem com que tenha acontecido uma coisa muito triste, noticiada pelo Cruzeiro do Sul semana passada. Poços caipira, como a gente chama, que não é diferente do poço artesiano, ele é um poço mais raso. Os poços caipiras da região estão secando. Alguns já estão secos. E os técnicos ainda não conseguem responder a essas pessoas se essa água volta quando volta. E se é por conta da retirada de água subterrânea ou só por conta da crise hídrica. Bom, tudo isso colocado, aí as reclamações das pessoas sendo feitas pelo jornal e pela televisão da região, o que a gente vê é que agora culmina nisso. Hoje eu fui lá e vi que uma canalização chega no Varjão. Não posso dizer ainda se ela vai do presídio até esse local, porque está no sentido, como a gente costuma dizer, está a montante do presídio, está antes do presídio. O morador
e os moradores da região, que já falam que o mau cheiro é o diário, eles estão reclamando. Estão reclamando, e a gente observa que a água que cai nesse ponto, ela é só pelo olhar, pela observação do olhar. Ela é muito mais poluída do que a do Varjão, depois de receber todo o esgoto de Mairinque e de alumínio. Bom, é uma questão que nós vamos levar para a Câmara Técnica de Saneamento, porque quem se fez, foi a Sabesp. E a Sabesp, até onde eu sei, ela não pode, sem autorização, fazer qualquer lançamento no município onde ela não opera. Quem opera aqui é a Saneágua, não é a Sabesp. Então, nós estamos diante de um problema bastante sério e que vai tomar conta desses próximos dias. A reunião da Câmara Técnica de Saneamento ela vai ser daqui a 10, 12 dias, e a gente vai buscar aprovar nessa casa um requerimento específico sobre a questão do esgoto e outro específico sobre a questão da água. Outro assunto que me traz a essa tribuna é o fato de que a gente conseguiu que a população lá do bairro Monjolinho se articulasse a ponto de resolver alguns problemas que eles tinham em relação a ônibus. E a gente aí contou com o atendimento bastante rápido da prefeitura. As moradoras se sentaram com o prefeito, passaram os seus problemas relacionados a ônibus e eles foram equacionados. Então, a gente pôde verificar aí há alguns dias o quanto está contente aquela comunidade, que agora as crianças tiveram resolvido seu problema, podem chegar na EMEI sem tanto cansaço, sem andar tanto quanto elas andavam, e os pais também, que acabavam levando essas crianças. A gente sabe que subir o Monjolinho não é coisa para qualquer um, tem que ter muito preparo físico, né? É coisa de Olimpíada, porque é um loteamento que tem uma rampa muito acentuada, totalmente feito de forma irregular, mas que as pessoas puderam lá comprar o seu lote. Nós temos lá muitas casas boas, pessoas que estão melhorando cada dia mais suas residências, e elas moram lá e querem o melhor para a sua família. Então, pude acompanhar. Eu penso que o papel dessa vereadora é exatamente esse, acompanhar a comunidade. Se a comunidade quer de um jeito e é possível, a gente tem que insistir. E lá foi bastante insistência, e elas conseguiram. Eu penso que agora é procurar verificar naquela região áreas que possam abrigar até, quem sabe, uma área de lazer, escolas. Aí nós vamos começar a discutir o orçamento do ano que vem. O ano que vem nós vamos poder discutir mudanças, diretrizes, e é isso que elas querem. Elas estão conseguindo entender e ver o caminho que elas podem lutar para isso. Outra questão que também a gente vai trabalhar bastante no bairro Monjolinho é a questão da água. Nós sabemos que a questão da água é muito séria lá. Desde 1987, quando os moradores começaram a se mudar para lá, eles queriam a água canalizada. Mas uma parte dos moradores tem um vínculo muito forte com aquela mina d'água que a gente costuma chamar a mina dos Senatures. E ainda bem que eles têm esse vínculo, porque por muitos anos eles não tinham quantidade de água suficiente para pegar a água da rede pública. Está aí o Manão, que representa aqui a Saneágua, e eu tenho que fazer esse reconhecimento. A Saneágua agora resolveu todos os problemas de quantidade de água. A gente não tem tido reclamação no Monjolinho da quantidade de água e da qualidade. Mas nós temos um desafio. E eu penso que o vereador Biula, que também é daquela região, que a gente vai ter um desafio muito grande, que é fazer com que aquelas pessoas façam a opção pela água canalizada. As pessoas que tiverem lá programas sociais, elas vão ter um desconto e uma cobrança diferenciada. E vai ficar o desafio de fazer com que elas façam o pedido junto à concessionária e tenham, de fato, resolvido esse problema. Deixem a mina d'água e passem a usar a água da rede pública. E eu digo isso por quê?
porque ainda a gente encontra pessoas que têm problemas que a gente sabe, problemas de saúde, que é aqueles problemas que a água veicula. Problemas que criança tem, que adultos têm, problemas de diarreia, outros problemas estomacais, e que, às vezes, é por conta da qualidade da água, porque não dá para controlar uma mangueira de água que sai de uma mina e atende centenas de pessoas. Então, resolvido vai estar. E aí fica o pedido para a Saneágua, né, que já está estudando a rede de esgoto do Monjolinho, quando a gente tiver uma rede, uma captação e uma estação elevatória lá no Monjolinho que traga para cá aquele esgoto. Mas isso, de acordo com o contrato de 2010, está ainda em fase de estudos. Mas nós queremos que o problema de água seja sanado. E a minha disposição vai ser, casa a casa, falar com as pessoas para que elas queiram fazer a ligação de água e consumir a água que a gente sabe que toda semana, toda semana é feita uma análise bacteriológica para saber as condições dela, físico, químico e bacteriológica. E com isso garantir mais qualidade também, já que o problema de quantidade foi resolvido. Então é isso que eu tinha para colocar hoje. Eu agradeço a atenção e agradeço a aprovação da lei, que foi possível incluir na travessa da Igreja São João Batista do Jardim Cruzeiro os nomes da senhora Wanda Merguizo, Diva Fattori, o senhor Jaci Fattori, também, vou me lembrar, Adair Simões Denadai, e, acho que só, né? Desses 4 nomes que foram incluídos àquela rua, que é uma rua que atende só ali a Igreja São João Batista, travessa, que já tinha e continua tendo o nome de José Maria Cordeiro, Aldo, Toze e Riso. Muito obrigada e boa tarde a todos e a todas. Ouviremos agora, por 15 minutos, a vereadora professora Selma. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde à mesa. Boa tarde, excelentíssima vereadora Déia, colegas vereadores, a todos aqui presentes e a todos que nos assistem pela internet. Venho aqui hoje rapidamente falar um pouquinho da audiência pública que ocorreu nessa casa na quarta-feira passada, dia 12 de agosto, referente ao projeto 26/2015, que dispõe sobre o Plano Municipal de Educação da nossa cidade. Então, quero agradecer a todos que tiveram presentes, os vereadores que estiveram aqui com a gente. Essa audiência foi promovida pela Comissão de Educação dessa casa, onde tratamos do projeto de lei 26/2005 e de alguns itens e aspectos do anexo da lei. Então, nós tivemos aqui uma participação bem produtiva. O vereador que hoje já tinha entrado com uma emenda, onde foi apresentada na ocasião, e a Comissão de Educação já protocolou nessa casa a emenda que foi proposta por vocês naquela audiência. O pastor esteve aqui com a gente. Muito obrigada, pastor, pela presença e pelas sugestões, que foi muito produtiva ao projeto. Então, também quero falar aqui hoje, falando aqui de educação, estou muito feliz, porque realizamos hoje, lá na Escola do Cristal, uma reunião com os pais, onde deram um show de democracia. Então, hoje, eu estou assim plenamente feliz mesmo, porque reabriremos aquela escola, do 6º ao 9º ano. Como a vereadora Déia comentou aqui sobre o presídio, é uma região que vem sendo castigada até, né, com a falta de água, com todas as coisas que o presídio traz, que não são coisas boas, né? Então, aquela comunidade hoje, hoje nós fomos
com uma proposta de reabrir a escola, mas que eles decidiriam se queria que reabrisse agora ou se reabrisse no início do ano que vem.